Amém? Quem crê comigo? Amém. Graças a Deus. Muito bem, agora então vamos ler a palavra do Senhor e depois oramos e vemos o que o Senhor quer falar conosco, né? Livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 31. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus, Gênesis, capítulo 25, versículo 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Amém? Depois eu vou estar explicando. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, agora nós te pedimos que o teu Santo Espírito venha falar com cada um de nós. Que não seja eu falando, Senhor, mas seja o seu Espírito Santo. Que eu desapareça por completo e Jesus cresça. Pai maravilhoso, e que esta mensagem seja para a glória do teu santo nome e para alimento de todos nós que estamos aqui. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Vamos entender então esse versículo que nós lemos, né? Vou repetir. Versículo 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Olha só. No 32, versículo 32, diz assim: ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Agora então vamos entender o que significa isso. Aqui está contando a história de Jacó e Esaú, os dois filhos de Isaac. E nessa oportunidade aqui, o Esaú, se você ler os versículos acima, você vai ver que o Esaú, ele era caçador. E a Bíblia diz perito caçador. Ele era um homem do campo. E Jacó, ele era, a Bíblia diz assim, vou ler o que está escrito na Bíblia, versículo 27. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Então Esaú e Jacó, eles eram irmãos. E como irmãos, eles tinham direito da bênção de primogenitura do seu pai. Ou seja, o que significa isso? A bênção de primogenitura dava para o filho mais velho, aquele que tinha nascido primeiro, toda a parte, a maior parte da herança do pai. E o filho mais novo, então, recebia também uma parte, mas não era tanto quanto a do filho mais velho. E o Esaú, então, como ele nasceu primeiro, eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. E o Jacó, a Bíblia nos informa que ele veio logo em seguida do Esaú, e ele veio segurando no calcanhar de Esaú. Então ele veio segurando no calcanhar do irmão dele. Mas ele foi o segundo a nascer, então ele não tinha direito a essa bênção da primogenitura, né? A essa parte maior da herança do pai. E tinha também privilégios de que quem recebesse a bênção da primogenitura receberia toda a autoridade sobre a família. E Esaú, então, ele tinha esse direito porque ele nasceu primeiro, mesmo Jacó tendo nascido segurando seu calcanhar.
Mas aqui um dia, o Esaú então tinha ido para o campo, e estava com fome quando voltou para sua casa, a casa dos pais, né, Isaac e Rebeca. E o Jacó, ele tinha feito um cozinhado de lentilhas. E esse cozinhado, então, chamou a atenção de Esaú quando ele chegou do campo, porque ele estava com muita fome. E ele, então, fez a proposta, ele fez o pedido para Jacó. No versículo 30 diz assim, o Esaú falando para o Jacó: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, ou seja, estou sem força, estou com fome, estou com muita fome, me dá um pouco dessa comida. E aí o Jacó fez o quê? Disse o versículo que nós lemos: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então o Jacó aproveitou, a oportunidade de que o irmão estava com muita fome, pediu a comida, e ele disse: eu te dou a comida, mas você tem que me dar a bênção de primogenitura, ou seja, você tem que deixar que eu receba essa bênção, e não você. Então eu quero essa bênção de ser o primeiro, para receber a maior parte da herança do pai, e também ser o líder pelo clã, naquela época se chamava clã, pelo líder então da família. E o Jacó, desculpa, eu vou confundir um pouco os nomes aqui, porque às vezes a gente fala de mais de dois personagens, a gente confunde. Mas o Esaú, então, falou o que nós lemos no versículo 32. Ele disse assim: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então ele estava com tanta fome, que ele disse assim: eu estou quase morrendo de fome. Do que vai adiantar para mim essa bênção da primogenitura? Então tudo bem. No 33 ele disse assim: então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então a nossa mensagem hoje vai ser baseada nisso aqui. Quando Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, ele não estava apenas desprezando essa bênção que viria para ele do seu pai, por ele ser o mais velho, mas ele estava rejeitando o próprio Jesus, que é o primogênito de Deus. Tá? Mas então aqui vamos nos focar nesse fato aqui. Ele trocou a primogenitura pela comida. Por quê? Hoje eu quero falar para vocês então de pessoas que têm a visão de curto prazo e quem tem a visão de longo prazo. O que é isso? Aqui nesse texto então, com o que Esaú fez de trocar a sua bênção por ser o filho mais velho, e fazendo isso ele estava rejeitando o próprio Jesus, que é o primogênito de Deus. Então, nesse texto aqui, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, porque ele não pensava na frente, ele pensava só no momento. E por isso, então, ele disse: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura. Então, quando ele disse isso, ele estava dizendo assim: tá, mas se eu morrer de fome, que é bem possível aqui que fosse um pouco de exagero da parte dele, mas ele pensou assim: se eu morrer de fome, de que adianta eu ser o filho mais velho? De que adianta eu ficar com a bênção do meu pai? Então ele vendeu. Por quê? Porque ele pensou a curto prazo. Ele não pensou no amanhã. E fazendo isso, então,
ele nos dá o exemplo aqui para nós hoje de pessoas que pensam só no agora. Pessoas que não pensam que existe uma eternidade, pessoas que não pensam depois que eu morrer para onde é que eu vou. Então, enquanto estão vivendo, está tudo bem, está tudo certo, mas não se preocupam com o amanhã. Então, pensam só aqui, né? Esaú fez isso então. E para satisfazer o estômago dele, então, né, ele pensou isso. Aquele cozinhado de lentilha ia matar a fome dele, ia satisfazer o seu estômago, mas era uma coisa passageira. Era uma coisa que daqui a algumas horas ele ia ficar com fome de novo. Então, de que resolveria ele ter vendido o seu direito, a sua bênção, e não pensou no amanhã, não pensou no depois. Agora, o Jacó, ele nos dá o exemplo de quem tem uma visão a longo prazo. Então, o Jacó, ele não pensou no momento, ele pensou no depois. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, o Esaú pensou só no agora. Estou com fome, quero comer. E o Jacó aproveitou a situação e disse, não, eu tenho que pensar no meu amanhã. Eu tenho que pensar o que vai ser de mim amanhã. Porque eu sou o segundo filho. Eu não vou ter essa bênção. E eu quero essa bênção. A Bíblia nos diz que Jacó, ele desejava servir a Deus. E Esaú não queria nada com Deus. Mas o Jacó então pensou a longo prazo. O Esaú pensou a curto prazo. E quando o Jacó então pensou a longo prazo, vamos ler aqui de novo, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ou seja, se eu tiver o direito da primogenitura, se eu tiver a bênção da primogenitura, o meu amanhã vai ser melhor. Porque daí eu vou ter, primeiro, a bênção de Deus, e segundo, eu vou ter como me manter, eu vou ter a bênção do pai, eu vou ser o responsável pela família. Então ele pensou no amanhã. E o Esaú não, ficou só no dia de matar a sua fome. Outra pessoa que pensou a curto prazo foi Ló. Vocês conhecem também a história de Ló, que Abraão era tio dele, né? Quando Abraão saiu da terra de Ur para ir para Canaã, obedecendo a ordem de Deus, ele levou junto consigo seu sobrinho Ló. E os dois tinham muito rebanho, eles cresceram muito, os rebanhos aumentaram. E os servos, ou seja, os empregados de Abraão e os empregados de Ló, que cuidavam dos seus rebanhos, rebanho de ovelha, eles começaram a brigar, porque cada um queria o melhor pasto para as suas ovelhas. Então eles começaram a brigar. E aí Abraão então chamou o seu sobrinho Ló e disse, né, escolha o lugar para onde você quer ir. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Então, Abraão pensou a longo prazo. E Ló pensou a curto prazo. Por quê? Quando Ló escolheu... Quer ver? Coloca aí para nós, Pedro, o versículo. Gênesis 25, 31. Não. Desculpe, errei o versículo. Gênesis 13, 14 e 15. Eu repeti o versículo do Esaú. Gênesis 13, 14 e 15. Volta um pouquinho. Volta no 13. Mais um pouquinho. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma.
Então Abraão permitiu que Ló escolhesse para onde que ele queria ir. E Ló escolheu as terras da planície. Ele olhou, viu que tudo era verdinho, tinha muito pasto, tudo era muito bonito. E ele pensou, lá os meus rebanhos vão ter bastante comida, lá eu vou progredir. E ele escolheu então ir para a planície. Só que lá ficava a cidade de Sodoma, que era uma cidade muito pecadora aos olhos do Senhor, que os homens eram maus. E Abraão, diz ali, habitou Abraão na terra de Canaã. Então Ló foi para as planícies de Sodoma e Abraão ficou na terra de Canaã, que era o quê? Um deserto. Mas eles fizeram a sua escolha. Então o Ló, quando escolheu, ele escolheu a planície porque tinha pasto, era verde, mas ele pensou também só no agora. Ou seja, homem de visão curta, pensa só no momento, só no que vai acontecer agora, só no que pode acontecer comigo no dia de hoje, não pensa no amanhã. Então Ló, ele não pensou que os homens de Sodoma, os moradores de Sodoma, eram maus. Ele olhou para lá e escolheu porque era verde, bonito. Mas ele não pensou, mas eles são maus. Eu posso me prejudicar, eu posso prejudicar minha família. Não, ele não pensou nisso. Ele pensou só olhando para o capim verdinho lá e aquilo chamou a atenção dele. Então ele pensou só no momento, né? Você já conhece um ditado que diz assim, que a grama do vizinho sempre é mais verde? Quem é que já ouviu esse ditado? Parece assim que o meu vizinho sempre é mais feliz que eu, sempre tem mais coisas que eu, tudo que ele faz dá certo, ou seja, a grama está verdinha, está brotando, está tudo bonito. E eu não. O que fala esse ditado, né? Então a grama do vizinho sempre está mais verde, mas não necessariamente. Porque a pessoa que fala isso não sabe os problemas que o vizinho está enfrentando. Não sabe os problemas que a família do vizinho está enfrentando. Então esse ditado não se cumpre, né? Não é verdade, não é verdadeiro esse ditado. Mas aqui foi o que aconteceu com Ló. Ele olhou para a graminha verde. Ele olhou, tudo florescia. Então ele disse, eu vou para lá. Mas ele pensou só no momento. E Abraão, ele disse, se você escolheu lá, então eu fico aqui. Mas Abraão pensou no futuro, Abraão pensou no amanhã. Por quê? Ele pensou a longo prazo, porque ele queria que se cumprisse a vontade de Deus na vida dele. Então, quando nós pensamos coisas que só vai nos trazer benefícios no dia de hoje, muita coisa pode dar errado. Mas quando nós pensamos no depois de amanhã, aí a gente começa a analisar a situação da vida. Isso não é só com relação à vida aqui financeira, isso aqui cabe muito bem para a vida financeira, as escolhas, mas não é disso que eu estou falando hoje. Eu estou falando no sentido de pensar na eternidade. Então nós temos que ter uma visão de longo prazo, e aqui bem longo prazo, porque até nós chegarmos na eternidade. Então o que esses 4 homens que eu citei aqui nos ensinam? Esaú e Ló pensaram só no momento. E são aquelas pessoas que pensam só no hoje. Hoje eu estou vivo, então vou viver a vida, vou aproveitar, vou fazer o que eu gosto, quero fazer tudo que me dá prazer. Como eu tenho falado sempre para vocês, o prazer é do ser humano, mas a alegria é do diabo, né? Então, ter prazer aqui nessa vida não é necessariamente o correto, porque o prazer que nós temos que ter é na eternidade. Podemos sofrer aqui dificuldades, problemas, como todo mundo sofre.
Todo ser humano tem problema e dificuldade. Como eu falei antes, a grama do vizinho parece ser mais verdinha, mas não é necessariamente assim. Então todos temos problemas, mas se nós fizermos como Jacó e Abraão, aí nós vamos pensar no amanhã. E eu não estou falando aqui pensar no amanhã, de pôr a comida na mesa, não. É pensar para onde vai a minha alma. O que esse mundo tem de bom para nos oferecer, irmãos? Nada. Enquanto nós estamos no mundo, a palavra de Deus nos diz isso. Enquanto nós estamos no mundo, nós temos que trabalhar, nós temos que ter o sustento para a nossa família, para nós mesmos. Mas isso aqui é passageiro. Então nós não podemos colocar isso como prioridade na nossa vida. Nós temos que pensar que estou aqui, mas não sou daqui. Estou vivendo no mundo, mas não sou deste mundo. Então todas as coisas desse mundo não nos dá mais prazer. As coisas desse mundo, eu não estou falando de você desistir de viver, tá, irmãos? Não é isso. Eu estou falando que você não se encaixa mais nas coisas que o mundo oferece para você. O que o mundo oferece? É prazer momentâneo, é vício, é roubo, é pecado. Então, se eu sei que se eu pecar, eu estou dando alegria para o diabo e não alegria para Deus, então eu não quero mais pecar. Então, se eu sei que isso aqui tudo não me atrai mais, eu não devo pensar só aqui, eu devo pensar, depois que eu morrer, para onde é que vai a minha alma? Né? Para onde nós vamos, irmãos? Tem gente que tem dúvidas sobre isso. Para onde que eu vou depois que eu morrer? Mas a palavra do Senhor nos diz claramente, aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tem um lugarzinho garantido no céu. Então, a nossa certeza é grande. O dia que chegar o momento de nós sairmos dessa vida, nós estaremos em casa. Então, isso é pensar com uma visão a longo prazo. Eu estou vivendo aqui, tenho que fazer as coisas para me sustentar, para manter minha família, para cuidar da saúde, tudo isso é importante. Mas isso não pode ser prioridade na minha vida. A prioridade na minha vida deve ser, eu quero pensar a longo prazo, porque quando eu sair daqui, eu quero ir para o céu com Jesus. Então eu tenho que viver aqui, mas não ser daqui. Tem diferença. As coisas do mundo não podem mais nos atrair. O que são as coisas do mundo? Eu não estou falando de você olhar um lugar bonito e você dizer, glória a Deus, que lugar bonito. Você olha para uma criança, você olha para os teus filhos, é lindo, maravilhoso, foi Deus que fez. Então esse tipo de coisa nós temos que nos alegrar e sentir prazer, sim. Mas eu estou falando das coisas que o mundo oferece, as coisas que nos levam a pecar. Tudo que o mundo nos oferece nos leva a pecar. É o prazer da carne. E nós temos que ter as obras do Espírito e não as obras da carne. Entendido isso, irmãos? Então, olha só, Esaú vendeu o direito de primogenitura porque ele trocou a salvação dele por um prato de comida. Um prato de comida. Que ele voltou a ter fome com certeza logo depois. E daí valeu a pena? Não. E a Bíblia nos informa, se você continuar lendo a história de Esaú, que ele chorou amargamente tentando buscar novamente o seu direito, mas não lhe foi dado, porque ele não valorizou. E aqui, como eu já falei antes, quando ele trocou o seu direito de primogenitura, ele estava rejeitando o próprio Jesus, que é o primogênito de Deus. Então, quem rejeita o Senhor Jesus e prefere as coisas do mundo, vai chegar um dia que vai chorar amargamente. E esse dia é quando, pastor? É na eternidade. Muitos podem passar a vida inteira aqui sem chorar, sem problema, mas daí quando chegar na eternidade, daí não tem mais solução. Então por isso nós temos que viver essa vida
confiando no poder de Deus e entregando nossa vida para Ele. Porque é só Ele que pode nos guardar. Amém? É só Ele que nos livra das tentações. É o Senhor que nos livra das tentações. Agora tem um detalhe, não pense que quando nós decidimos não pecar, que nós vamos estar livres do pecado. Não. Daí é que o inimigo vai nos tentar, para tentar fazer nós cair. Então você decidiu servir a Cristo com todo o teu coração, não quero mais pecar. Amém, graças a Deus. Mas daí você vai ter uma luta espiritual, porque o diabo vai fazer de tudo para te tragar de novo naquilo que você fazia que agradava a ele. E quando a gente acaba caindo na tentação, dá alegria para ele. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então essa é a situação, pensar para onde vai a nossa alma quando nós sairmos dessa vida. Tem gente que tem dúvida. Será que quando eu morrer eu vou ser salvo? Não precisa responder para mim, responda só para você mesmo. Mas tem muita gente com a mesma dúvida, se você tem essa dúvida, você não está sozinho. Tem muita gente que tem essa mesma dúvida. Para onde que eu vou? Qual é a razão de estar aqui nesse mundo? A razão de estar aqui é porque aqui é um teste. Aqui, a nossa vida, sendo curta ou muito grande, que às vezes as pessoas vivem, né? Hoje é mais difícil, mas tem gente que chega aos 100 anos. Ela é um teste. E esse teste é para saber para onde que eu escolho ir. Assim, o que nós temos que entender é, Deus não é mau. Deus não condena ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno. É a pessoa que escolhe se vai para o céu ou se vai para o inferno. Por quê? Porque através das suas atitudes, cada um de nós escolhemos para onde que nós queremos ir. Se eu aceito Jesus é porque eu quero ir para o céu. Se eu rejeito Jesus, mesmo que eu não queira ir para o inferno, mas é o lugar que vai estar me esperando. Então Deus não é que Deus, porque Deus é mau, porque Deus salva uns e condena outros. Não, Jesus morreu na cruz para salvar todo ser humano, desde Adão até o último que vai nascer ainda. Jesus quer salvar, por isso ele morreu na cruz. A palavra de Deus nos diz que ele nos amou primeiro. O que é isso? Nós nem existia ainda. Porque Jesus morreu há 2000 anos atrás. Nós não existia ainda. Mas Jesus já me amava e Jesus já amava você. Por isso ele morreu por nós. Então tem gente que diz, eu não quero esse Deus porque ele é mau, manda as pessoas para o inferno. Mentira do diabo. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele oferece a salvação. Pastora, mas e por que existe o inferno? Se Deus fosse bom, ele não tinha criado o inferno. Deus criou o inferno para o diabo e os demônios. Mas a pessoa que rejeita Jesus vai para lá junto com o diabo e os demônios. E não pense que é como mostram, né, às vezes em desenhos, em filmes. Desculpa, irmãos. Que mostram que o diabo vai estar lá no inferno com um garfinho para espetar as pessoas e para fazer as pessoas sofrer. Não é assim. O diabo ainda não foi no inferno, ele nunca foi para lá. Ele vai ser lançado ainda no inferno, depois do juízo final, que Deus vai lançar ele lá, no lago de fogo. Mas ele vai para lá para sofrer. Ele não vai para fazer os outros sofrer, ele vai sofrer junto com os que estão lá. Então existe muita mentira, muita coisinha, muita fantasia que as pessoas fazem sobre a palavra de Deus, que Deus nunca falou. Então Deus quer salvar. E por que Deus criou o inferno? Não foi para o ser humano, foi para o inimigo. Mas, quando o ser humano pecou, quando Adão comeu o fruto, desobedeceu a Deus, então entrou o pecado em todos nós. Pastora, mas eu não fiz o pecado de Adão, por que eu tenho que pagar por Adão? Porque ele é o nosso pai. Nós somos descendentes de Adão e Eva.
Eles foram os nossos primeiros pais. Então nós, quando nascemos, nós já nascemos pecadores. Então, o pecado que está em nós nos afasta de Deus. E se estamos afastados de Deus, para onde que vai? Para o inferno. Então Deus não criou o inferno para jogar o ser humano, mas Ele deu a escolha. Aquele que aceita o Filho, o Pai falando, né, como Senhor e Salvador, vai ser salvo. Aquele que rejeita vai ter o mesmo destino de Satanás e os demônios. Então Deus é bom. As pessoas confundem, porque Deus é um Deus mau. Não, Deus faz de tudo para salvar uma alma. Deus quer salvar, mas as pessoas têm que tomar a sua decisão. Então aquelas que pensam só aqui, como esses personagens bíblicos que nós vimos, o Esaú e o Ló, esses escolheram aqui, né? Apesar de que o Ló depois mudou, né? E com certeza Ló foi salvo porque ele mudou de vida. Mas e o Esaú? O Esaú não. O Esaú não alcançou misericórdia porque ele rejeitou Jesus, que é o primogênito de Deus. Então ele rejeitou a bênção da primogenitura. Então, o que vale a pena, irmãos, nós vivermos nessa vida com prazeres momentâneos? Porque, sei lá, tomar uma cerveja, uma cachaça, um baile, alguma coisa me dá prazer, me faz alegre. Quem tem o Espírito Santo não precisa disso. A alegria que o Espírito Santo dá, ela é maior do que pode juntar tudo quanto é quantidade de coisa do mundo, de vício, de prazer momentâneo, seja o que for. Não se compara ao prazer que o Espírito Santo dá a uma alma que se arrepende e aceita Jesus. Então é melhor servir a Jesus. Mas eu quero aproveitar a vida. Só vai aproveitar a vida aquele que aceita Jesus. Porque a vida, né, irmãos, por mais que seja vivida, por mais anos que a pessoa dure, comparado com a eternidade, ela é curta. Então a vida se compara um tantinho assim, e a eternidade não tem fim. Então é melhor, nesse tantinho curto de vida que nós temos, às vezes a gente passar trabalho, passar vergonha, passar humilhação, porque riem de nós, porque nós somos, são tudo uns crentes doidos, mas somos crentes em Jesus, somos cristãos, né? Então é melhor passar isso aqui, mas na eternidade ter uma eternidade de prazer, sem nunca mais chorar, sem nunca mais sofrer. O que nós vamos ter na eternidade, irmãos? Só alegria. Aquele que aceita Jesus. E quem não aceita? Só tormento. Só tormento no inferno. Então, pastora, mas isso é historinha. Não é, irmãos. É Bíblia. É palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, quando nós cremos na Bíblia, nós cremos no próprio Deus. E a Bíblia nos orienta. Eu falei aqui um pouquinho domingo, que eu disse que tem igrejas que hoje não se pregam mais arrependimento, nem que existe nem céu e inferno, porque só pregam prosperidade financeira, estão pensando só no momento atual, são visão curta. Mas aqueles que pregam o evangelho verdadeiro têm visão longa. Por quê? Porque o que mais vale é o que vai ter na eternidade. O que está aqui, isso aqui, o apóstolo Pedro falou que o mundo está sendo entesourado para o fogo. Isso aqui tudo vai queimar um dia. Isso aqui tudo vai acabar. Mas o ser humano é imortal. Nós nunca vamos deixar de existir. Podemos morrer aqui fisicamente, mas a alma não deixa de existir. Então é a alma que tem que se converter. E nós um dia vamos prestar contas dessa nossa alma que nós temos dentro de nós. Nós somos espírito, alma e corpo. Espírito é a vida, o sopro, a respiração que Deus nos dá quando nascemos.
E quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus que o deu. Quer dizer, a pessoa morreu, o espírito de vida sai, volta para Deus. A alma vai dar conta a Deus e o corpo vai desmanchar na terra. Até o dia da ressurreição. Aí o corpo ressuscita, do salvo o corpo é glorificado e do não salvo é condenado. Ressuscita para condenação. Estão entendendo, irmãos? Então, olha só. Visão de curto prazo. Pensa só no agora. Ah, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Isso me dá prazer, isso me dá alegria. Eu quero viver, eu sou novo. Eu quero viver e aproveitar a vida. Mas a vida que tem que ser aproveitada é na eternidade. Aqui é muito pouco, muito passageiro. E a gente não sabe quando que vai morrer, não é verdade? Então, se nós não sabemos quando que vamos morrer, temos que estar preparados todos os dias. E também que a qualquer dia Jesus pode estar vindo buscar os seus. Então, por isso temos que estar preparados todo dia. Amém? Como é que está a tua alma? Se você morresse agora, nesse exato momento. Ah, pastora, eu não sei o que eu tenho que fazer. Primeira coisa, entregar teu coração para Jesus. Pedir perdão, se arrepender. Falei domingo também. Não adianta só pedir perdão, tem que se arrepender. A pessoa que só pede perdão, ela diz assim, Deus é bom e perdoa. Então eu peço perdão, eu posso pecar quantas vezes eu quiser, que cada vez que eu pedir perdão, Ele vai me perdoar. Não é bem assim. Para existir perdão, tem que existir arrependimento. Então é isso que está sendo esquecido de ser pregado nas igrejas. Arrependimento. Eu tenho que me arrepender se eu sou uma pessoa ruim. Eu tenho que me arrepender se eu faço mal para os outros. Eu tenho que me arrepender se eu sou um mentiroso. Eu tenho que me arrepender se eu sou um ladrão. Não é a nossa situação aqui, mas estou falando, né, no geral. Tenho que me arrepender se eu sou um idólatra. Tenho que me arrepender se eu sou um adúltero. Tenho que arrepender. Sem arrependimento não adianta confessar. Porque tem pessoa que diz assim, eu me arrependo. Amanhã faz de novo. Daí amanhã pede perdão. Deus me perdoou. Não, teve arrependimento? Se teve arrependimento, Deus perdoou. Mas sem arrependimento, não tem. E arrependimento sincero é aquele que se propõe a não pecar mais. Mas pastora, você diz sempre que nós vamos pecar até nós sair desse mundo. Sim, mas tem diferença de nós pecar porque somos pecadores do que nós pecar porque gostamos de pecar. Então nós temos que mudar de vida. Mudança de vida. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Isso é arrependimento. Amém, irmãos? Tem gente que não consegue perdoar os outros. Isso também é errado. Deus não vai perdoar uma pessoa que não perdoa o seu próximo. Mas me fizeram uma coisa terrível. Não posso perdoar. Isso não tem perdão. Mas e o que você fez? O que nós fizemos contra Deus? Que pecamos contra Ele? Como é que se explica isso? E Ele nos perdoou. Então a pessoa que não consegue liberar perdão, não vai ser perdoado por Deus. Aí não adianta confessar e dizer, Senhor, eu me arrependo disso e daquilo, mas a pessoa tal eu não perdoo. Pronto, acabou a oração. Não tem perdão. E também daí não pode fazer a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas se eu não perdoo os meus devedores, como que eu posso pedir perdão a Deus? Daí eu estou pecando duplo, porque eu estou falando uma coisa na oração que eu não estou fazendo. Então eu estou pecando por fazer uma oração que Jesus ensinou, mas não estou obedecendo o que Ele fala na oração. Ficou entendido, meus amados? Então, viver uma vida de cristão é difícil, pastora. Não é difícil. Se você entrega a tua vida para Jesus, ela se torna fácil. É difícil, sim,
no sentido de que tem que haver mudança. Se não houver mudança no nosso coração, aí não adianta dizer que é cristão. Então daí para a pessoa que não quer mudar, fica difícil mesmo. E é difícil quando nós olhamos assim que o outro ri de você, que o outro te debocha, que o outro fala bobagem a teu respeito. Ah, porque vai na igreja todo dia, toda hora, o que é que vai fazer lá, não precisa tanto. Tem gente que debocha da gente, né? Ri. Vocês são tudo uns loucos. Não é assim que fala para nós? É, né? Mas e? Jesus aguentou pior? Quando Jesus estava sendo crucificado, os soldados colocando os pregos, né, no pulso dele e nos pés, e o que ele falou para o Pai? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus perdoou os próprios que estavam pregando ele na cruz. Nós vamos ter mais razão para não perdoar alguém? E quando você não perdoa alguém, você impede que as bênçãos de Deus cheguem até a tua vida. Quando você não perdoa alguém, você está pensando curto prazo. Só aqui, não posso, me desaforou muito. E o que me fez, isso é sem perdão. Então está pensando a curto prazo, porque está pensando só aqui. O que perdoa, está pensando na eternidade. E se eu não perdoar, eu não vou ser salvo. Porque daí Deus não vai me perdoar. Então está pensando a longo prazo, está pensando na eternidade. Então quando nós sairmos dessa vida, nós temos um lugar garantido no céu. Mas se não perdoarmos, se não demonstrarmos amor uns pelos outros, de que adianta frequentar uma igreja, de que adianta dizer que é cristão? Daí não vale a pena. Pensar em fazer mal para os outros é pecado. E daí como que vai dizer, sou cristão? Jesus por acaso pensou em fazer mal para alguém? Não, até para Judas Iscariotes que traiu ele ainda deu oportunidade de arrependimento. Mas o Judas que não quis, foi e se enforcou, perdeu a salvação. Então que a nossa vida seja uma vida que nós tenhamos visão de longo prazo. Ou seja, curto prazo eu não quero. Curto prazo é pensar só aqui. Longo prazo é porque eu sei que eu tenho uma alma para prestar contas e eu tenho que saber para onde é que eu vou. Então, para onde é que você vai, meu irmão? Para onde é que eu vou? Se nós aceitamos a Jesus, nós temos um lugar garantido no céu. Se não, então ficou entendido isso que eu disse? Deus não tem ninguém no inferno. É a pessoa que escolhe. Se a pessoa escolhe ir para o inferno, porque rejeitou a Jesus, Deus não pode fazer nada. Deus não salva ninguém forçadamente. O único que força a entrada no nosso coração é o diabo. O Espírito Santo bate. Jesus bate. Ele falou lá no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o que significa isso? Aquele que permite que Jesus entre no seu coração, vai ser salvo e vai cear com o Senhor. Amém? Então a partir de hoje, se você não tinha esse conhecimento de visão de curto prazo e de longo prazo, comece a pensar em longo prazo. Eternidade. A palavra já diz, é eterno, nunca termina. Para onde vai a tua alma, meu irmão? Se prepare para encontrar com Jesus, porque Ele está voltando. Amém? E por isso, então, como eu digo sempre para vocês, temos que fazer a nossa parte. Temos que ser fiéis a Jesus, ser cristãos verdadeiros. Não adianta eu falar, vou usar o meu caso. Eu falo aqui para vocês, vocês gostam das palavras que eu falo, mas se eu sair ali fora e ser uma estúpida, uma grosseira, um monstro, que cristã que eu sou? Não é verdade? Então eu tenho que ser lá fora o que eu demonstro aqui. Eu tenho que ser aqui o que eu sou lá fora. As duas coisas.
Então eu tenho que ser uma verdadeira cristã. A mesma coisa vocês. Todos nós, porque todos somos iguais perante Deus. Perante Deus não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos iguais. Mas Deus quer salvar. Jesus quer salvar. Por isso ele morreu na cruz. Derramou o sangue dele até a última gota. Para quê? Para salvar a alma do ser humano. Como eu digo sempre para vocês, Jesus não veio para deixar ninguém milionário. Jesus veio para salvar a alma do ser humano. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?